Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Muito obrigado a você que está chegando ao nosso canal, você que está inscrevendo-se, você que ativou as notificações, você que está interagindo conosco. E eu preciso de você aqui, nesta família, neste canal do Missionário Sidney. Espero poder estar chegando a você e sei que estamos chegando a você porque a sua interação nos tem dito isso. E o nosso objetivo é poder contribuir para que algumas questões em matéria de fé possamos não elucidar, porque elas estão claras. Não poucas vezes não temos a informação ou tivemos informações que não correspondem à verdade ou informações que expressam um ponto de vista, um jeito de entender aquela situação. E não poucas vezes, é verdade, existem omissões propositais, existem exageros. E isso não contribui para que aquele assunto seja esclarecido, seja estudado, seja visto de forma autêntica, de forma sólida, de forma sóbria, ao ponto de você poder levar esse assunto para frente, não em uma forma deturpada. Porque se você aprende de uma forma deturpada, de uma forma preconceituosa, de uma forma a ridicularizar, a denigrir, você não vai poder levar senão de outra maneira. Agora, não esqueçamos, o ser humano, ele é... Deixa eu pensar aqui na palavra. Ele é... A criança, embora ela não seja intelectualizada, mas ela é intelectualizável. Diferente do filhote de qualquer bichinho, né? Esses filhotes, eles não são intelectualizados e nem são intelectualizáveis, porque eles não têm o dom do intelecto. A antropologia bíblica mostra Deus falando com o ser humano imediatamente à sua criação. Tão logo Deus soprou-lhe o hálito de vida, Deus interage, Deus conversa com esse homem, e esse homem, esse ser humano, digamos isto aqui, este ser humano responde a Deus intelectivamente. Por favor, isto aqui não é antropologia científica, é antropologia bíblica, é antropologia de fé. Ou seja, Deus fez o ser humano intelectivo ao ponto de conversar com Deus, de interagir com Deus, de escutá-lo, de relacionar-se com o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Por que estou dizendo isto? Se você aprende algo que não corresponde à verdade, sobretudo hoje, no mundo cibernético, no mundo da internet, no mundo da informação, e você não busca aprofundar aquilo, alguma coisa, alguma responsabilidade recai sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Porque nos acomodamos. Porque nos acomodamos. O ser humano é aquele que avança, ele progride, sobretudo, na ciência divina, naqueles assuntos que estão dentro da teologia, da esfera da fé, na direção de Deus. Então é necessário que avancemos para que possamos ter uma visão mais ampla, mais adequada. Por sinal, tudo aquilo que fecha, tudo aquilo que coloca a viseira, passa por um sectarismo, passa por uma subtração da capacidade potencial que Deus colocou em cada um de nós. Então não podemos continuar sendo a semente. Precisamos fazer com que essa semente se transforme em árvore. Não esqueçamos que essa árvore que está dando muitos frutos é aquela semente embrionária, é a semente em potencial. A árvore é a semente atualizada.
Então é preciso que a gente saiba, que saibamos ser essa árvore, que saiamos do estágio da semente, do estágio embrionário, para sermos uma árvore frondosa, uma árvore que dá muitos frutos, ok? Então não fique aí, me ensinaram errado. Calma, você não aprendeu errado? Você não fez o trabalho mal feito? O mesmo tempo, o mesmo desgaste que vai dar para fazer o mal feito, dá para fazer o bem feito. Vai da gente aprender. Né? Ontem, domingo, Dom Francisco pregava aqui na Santa Missa, né? Que Jesus se fez carne, Jesus se fez homem, né? E ele falou algo interessante. Aquele que acha que já sabe tudo, que já chegou no ápice, né? Esse aí já está perdido. Porque o ser humano, ele vai se fazendo ser humano a cada dia, a cada instante. Sobretudo neste contexto que vivemos, é necessário que nos adaptemos, que nos reciclemos, que nos construamos e nos reconstruamos dia após dia, para que estejamos à altura, inclusive, de falar esta língua contemporânea, esta língua da atualidade. Por sinal, estamos no período de Pentecostes, não é isso? 50 dias depois da Páscoa. E uma das prioridades do Espírito Santo é nos fazer compreender. Nos fazer compreender. Pessoas de 12 partes do mundo estavam reunidas em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E todas elas escutaram. Então o Espírito Santo, olha aqui a responsabilidade do cristão, da cristã, se encher do Espírito Santo para compreender a língua do outro, as expressões do outro. Não podemos entrar, isto aqui é um pecado que não pouco a gente carrega, a aculturação. Nós queremos achar que a nossa cultura é a boa, é a certa, é a perfeita, e em função deste achar, e eu não estou dizendo que a nossa cultura não seja uma cultura sólida, sóbria, com muito a ensinar, todavia ela não é a única. Mas não pouco, porque nos achamos superiores, queremos aculturar a cultura do outro, ou seja, destruí-la. Achamos que o outro nada tem a nos dizer. Ignoramos que o mundo é cheio de professores. E professores tão simples, professores irracionais, que no seu instinto amam, que no seu instinto trabalham em equipe, que no seu instinto procriam, progridem. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Vê as suas obras e ser sábio. Olhai para as aves do céu, dos céus. Elas não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai, que está nos céus, as alimenta todos os dias. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão perfeitamente como os lírios do campo, que pelo amanhecer estão lindos e ao entardecer já feneceram, já estão murchos. Então não esqueçamos isso, a responsabilidade que temos para interagir, para entender a linguagem do outro e a partir daquilo que temos, agora dentro daquilo da nossa visão cristã, do Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, o Senhor que prescruta os corações. O Senhor dos 7 dons, ainda lembram? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. É pouco? É pouco? Dentro desta nossa cultura cristã, pela teologia que o cristianismo construiu, é responsabilidade nossa, mais nossa do que dos outros, de entendermos os outros. Sobretudo aqueles que julgamos estarem perdidos, serem menos que nós. Isso aqui já é um erro. Isso aqui já é um erro. Porque nunca devemos olhar para a imagem e semelhança de Deus, por mais perdida que esteja, com o olhar da acusação,
apontando os dedos, ridicularizando aquela pessoa. Porque aquela pessoa, na sua prática, na sua atualização, ela pode estar deformada. Mas na sua essência, ela é imagem e semelhança de Deus. E não esqueçamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Inclusive por aquela pessoa que eu já determinei que deve morrer, que deve ser extinta, desaparecer. Aquela pessoa que eu não amo, Deus continua amando-a. E observemos aqui o quanto estamos longe de Deus, o quanto não estamos reproduzindo a imagem e semelhança de Deus. Embora dizendo-me e dizendo-nos que somos cristãos, que somos salvos, que estamos, porque eu estou indo, eu vou à igreja, eu vou ao culto, vou à missa, faço isso, aquilo outro. Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios. Ainda que falhe a língua dos homens e dos anjos, ainda que transportem os montes, se não tiver a caridade, nada disso me adianta. Entende, queridos? Então, ser imagem e semelhança de Deus é reproduzir Deus nos amplos aspectos do seu ser, ainda que jamais chegaremos ao nível dele, seria uma presunção, mas ele é a meta. Deus é a nossa meta. Então, se eu não consigo amar essa pessoa que eu já determinei, Deus quer salvá-la. Até o último instante, Deus fará de tudo para salvar essa pessoa, para restaurar, para reabilitar essa pessoa. Mas se eu já estabeleci um critério de julgamento e de punição, eu já decretei a pena daquela pessoa, e uma pena que vai na contramão de Deus, porque é Ele que tem o poder de dar e de tirar a vida. Ele tem o poder não só de matar o corpo, mas também fazer perecer a alma no inferno. Então isto cabe a Ele. E quando eu julgo, eu já saí do patamar de observador da lei para o patamar de juiz, e juiz só há um, que é Deus. Então, quando eu isso faço, eu não estou sendo imagem e semelhança de Deus, por mais que me arrogue um monte de capacidades e de características cristãs. Mas ainda estou infinitamente distante do reino dos céus, e entra aqui aquela palavra de Jesus quando disse: meretrizes e publicanos vos precederão no reino dos céus. Então, voltando, porque temos o dom do intelecto, porque temos a capacidade de refletir, porque temos a capacidade de criticar, inclusive a nós, porque temos a capacidade de interiorizar-nos e conjugar o verbo errar na primeira pessoa. Eu errei. É necessário que nos apropriemos desta verdade. É muito fácil julgar o outro, mas dificílimo é julgar a nós mesmos. É necessário que nos apropriemos desta capacidade intelectiva que Deus nos deu e refletir. Isso está certo? Isto é correto? Esta interpretação que está sendo dada deste assunto, esta notícia que está sendo veiculada agora, ela não está sendo uma notícia tendenciosa? Quem está dando esta notícia, fornecendo-nos este meio de comunicação, esta rede de comunicação que está trazendo-me esta notícia, para mim e para o mundo? Ela não está trazendo esta notícia como uma tendência? Por quê? Você já escutou um outro jornal? Um outro cronista? E isso é importantíssimo, queridos, porque nós vivemos hoje esta realidade das tendências. Cada um, a situação que ocorreu foi esta. Mas cada um quer dar a notícia do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, com o seu critério, não pouco, até para satisfazer o seu ego, para ganhar alguma credibilidade
não pouco com aquela tragédia que aconteceu. Vamos lá? O que eu sou? Imagem e semelhança de Deus. Vamos lá? O que é que eu sou? Imagem e semelhança de Deus. Você pode repetir isso? Eu tenho o dom do intelecto. Eu posso agora não ser intelectualizado, mas sou intelectualizável. E você pode aprender, eu posso aprender lá na infância, desde a infância a gente vem aprendendo, desde o ventre, né? Nós já temos apreensões, conhecimentos maternos que são absorvidos pelo feto, mas também a gente pode aprender com 90 anos, com 100 anos, desde que estejamos lúcidos. Ainda que durante 90 anos da minha existência, eu passei num estágio de um ser humano não intelectualizado, e vamos bater no peito por minha culpa, por minha máxima culpa, porque hoje nós temos possibilidades 1000. Mas naquele estágio, maduro e bem maduro, é possível que eu seja uma pessoa intelectualizável e passe a absorver conhecimentos que durante muitos e muitos anos eu não os absorvi. Certinho? Então, a questão está, missionário, a questão do 12. Vamos lá. Eu já vou parar também para o vídeo não ficar muito pesado, muito grande, né? Dona Hermínia Gelaim de Chapecó, Santa Catarina. Sua bênção, minha princesa. É uma alegria muito grande tê-la conosco, tá bom? Parece-me que ela já está na casa dos 80 anos, a Dona Hermínia Gelaim, né? Lá em Chapecó, Santa Catarina. Olha, a senhora não sabe o privilégio que me é tê-la conosco aqui no nosso canal. Tá bom? As suas palavras nos incentivam e palavras sábias. Palavras sábias. A senhora mostra ser uma pessoa intelectualizável, uma pessoa idônea. Fico muito feliz pela sua presença e o meu abraço, a minha admiração, as minhas preces estendem-se à senhora e a toda a sua família, que não tenho dúvida, só pode ser uma família extremamente abençoada e agraciada por ter alguém como a senhora na base, na raiz dessa família. Deus a abençoe grande e poderosamente. A questão está no seguinte: missionário de Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Um o traiu, né? O vendeu. Ficaram 11 apóstolos. Pedro, antes de Pentecostes, leia lá em Atos no capítulo 1, já chegando nos últimos versículos para chegar no capítulo 2 de Atos, que já vai entrar com a cena de Pentecostes, que é a nossa próxima solenidade, né? Então, o colégio apostólico entrou em defequição pelo pecado de Judas. Pedro, com voz de pastor, observe o discurso que ele fez. Ele não colocou-se acima dos demais, ele não revestiu-se de arrogância, de prepotência, nada disso. Ele fez um discurso que é de uma humildade tal que a comunidade não poderia senão responder-lhe como respondeu. A comunidade não poderia senão responder com a voz da obediência, do amor, do carinho, do afeto. A comunidade não poderia responder senão dizendo-lhe: não nos resta outra opção. Até porque ele mesmo, quando da pregação eucarística de Jesus, quando ele disse: quem não comer a minha carne, quem não tomar o meu sangue, não tem a vida eterna, né? Essa palavra é dura e muitos discípulos começaram a ir embora, né? Jesus apontou para eles e disse: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Não querem acompanhar os que já vos precederam? O que foi que Pedro disse? Para onde iremos nós, se só em ti a palavra de vida eterna?
aquela primeira comunidade cristã, de certo modo, repetiu isso para Pedro. Como que não obedeceremos o que tu estás propondo? De maneira tão humilde, tão sóbria, tão necessária. Pedro estava preocupado com quem? Com Jesus Cristo. Porque foi Jesus quem escolheu os 12 apóstolos. Vamos recapitular. Ele passa uma noite no monte em oração, pela manhã, de entre. Observe isto aqui. Observe este detalhe aqui. Dentre os discípulos que estavam lá, ele escolheu 12. Quando Moisés morreu, quem o substituiu? Foi um de fora? Foi um estranho? Ou um alguém que acompanhava Moisés? Josué capítulo 1. Deus falou com Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, porque tu farás esse povo entrar na terra que eu prometi aos seus pais que lhe daria. O que foi que aconteceu ali? Jesus ele escolheu dentre os discípulos 12. Então recapitulemos aqui. Jesus escolheu os 12 discípulos. Mais o colégio apostólico deixou de ser 12. Mas Jesus tinha escolhido 12. Não foi 11, não foi 10, não foi 9. O colégio era composto de quantas pessoas? Não estou perguntando para você, repita. Jesus escolheu quantos? Dever de casa, procure lá no texto bíblico. Eu não sei onde é que está, tá? Está lá em algum lugar. Para ficar mais fácil, vamos nos 4 evangelhos. Tá bom? Somente isso aí. Jesus escolheu 12. Pedro, depois da ascensão, e agora como é que ele fica? Ele diz: isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Ele preocupa-se com Jesus e, ao mesmo tempo, preocupa-se com o colégio apostólico em ser refeito no número 12, porque aqueles homens, aquele colégio apostólico, eram os próximos de Jesus. Eles tinham uma responsabilidade maior. Foi Jesus quem... Como foi que nós começamos lá naquela primeira pergunta? A organização da igreja foi feita pelo imperador Constantino? Isto é sério? Chegaremos lá. Eu não estou dizendo que o imperador Constantino, não teve influência e ingerência dentro da igreja. Eu não estou dizendo que ele foi um ser, um fantoche. Mas você está lembrado quando ele morreu? Onde ele foi sepultado? E você lembra o que foi que Santo Ambrósio fez? Era o imperador. Era o imperador. Abriu as portas para o cristianismo, acolheu o cristianismo como religião oficial do império, aboliu a morte de cruz, tornou o domingo um dia feriado, que beneficiou os cristãos e todos do império. Calma que chegaremos lá. Então, o que ele fez pelo cristianismo, ele tira o cristianismo das catacumbas. Tive o privilégio de estar lá, inclusive na catacumba de São Calixto, onde os cristãos reuniam-se. Ele tira os cristãos daquela ignomínia, favorece o cristianismo, entrega aos cristãos aquilo que lhes era devido,
concede aos cristãos um patrimônio. Os líderes da igreja começam a ser remunerados, ou seja, aqueles que estavam na obscuridade, eles vêm agora para a luz com autoridade. Isso não é ruim em si, mas vai se traduzir em consequências negativas. Vamos deixar isso lá para frente, vamos ficar aqui no que eu quero falar. Então, este imperador Constantino, que teve uma influência enormíssima para nós cristãos, eu tenho que bater no peito e dizer: obrigado, meu Deus, pelo imperador Constantino, pelo que ele promoveu para nós cristãos. Eu te louvo pela vida deste homem. Então, quando da sua morte, o sepultaram onde? O que foi que Santo Ambrósio fez? O que foi que Santo Ambrósio fez? Mandou tirar o corpo dele de lá, porque ele não era um 13º apóstolo. Tá bom? Os homens da igreja, pesquise lá. Isso está aí para quem quer, para quem quiser ter acesso à informação. Então dizer que esta estrutura da igreja, esta hierarquia da igreja, foi obra do imperador Constantino, desculpe a expressão, pegue essa Bíblia e rasgue. Porque você está indo contra um livro que você defende como palavra de Deus. O que estou falando para vocês e mostrando para vocês está dentro de textos bíblicos. Jesus desce de lá e escolhe os 12. Ele quis os 12. Um vai embora. Pedro diz: não é bom que continue deste jeito. Ele faz, repito-me, um discurso de pai, de pastor, com humildade, e as pessoas acolhem. Escolheram 2. Pedro está preocupado com aquele colégio, porque o texto vai dizer o seguinte: alguém que tenha entrado e saído com Jesus, alguém que tenha sido testemunha da ressurreição. 40 dias, o que foi que a gente celebrou nesse último domingo? A ascensão de Jesus. 40 dias depois da ressurreição, Jesus esteve com os discípulos. Jesus esteve com os discípulos dando provas de que ele havia ressuscitado. Comeu com eles, ensinou-os. São Paulo vai dizer que de uma só vez, deixa essa parte para depois. Então, o candidato a ocupar o lugar deixado por Judas teria que ser alguém que nestes 40 dias, e não só nestes 40 dias, tinha sido testemunha ocular da ressurreição. Porque o que está em alta aqui agora é o anúncio da ressurreição. Ele ressuscitou e ele é o Messias. Essa é a pregação da igreja. Leia lá nos Atos dos Apóstolos que eles não querem se ocupar com outra coisa. Aqueles que vós matastes, aquele que vós crucificastes, aquele que vós cuspistes, aqueles que vocês colocaram na cruz do meio, Deus o ressuscitou, porque não era possível que a morte o detesse. Essa é a pregação da igreja, Cristo ressuscitado. Então, aquele que iria ocupar o lugar de Judas precisava ser alguém que tinha estado nestes 40 dias, presenciado o Cristo ressuscitado, e segundo, por exemplo, Flávio Josefo, o historiador judeu que se tornou romano por questões a preservar até a própria vida, ele vai dar um testemunho sóbrio sobre esses acontecimentos. Precisaria ser alguém que
tivesse um conhecimento amplo de Jesus Cristo, não só depois da Páscoa, não apenas um conhecimento, um testemunho pascal, mas que antes da Páscoa, tivesse convivido com ele. Então vamos lá. Jesus escolhe 12. O grupo de 12 entra em defequição por causa de Judas. Pedro preocupa-se. Ele tem uma preocupação com Jesus. O meu Senhor escolheu 12. E eu não vou deixar esse 12 por 11. Nós vamos resolver esta situação. Olha aqui, isso aqui é interessante, hein, queridos? Isso é muito interessante. O compromisso de Pedro com o seu mestre. Ele escolheu 12. E agora, vai ficar 11? Não. Então, volta ao colégio. Ele joga a responsabilidade para a assembleia. Escolham. Aí trouxeram 2. Jogaram a sorte, lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Matias, para ocupar o lugar daquele que foi deixado por Judas. Tá bom? Vamos lá. 12. Jesus escolhe 12. Pedro reconstitui o colégio dos 12. Só que Pedro levanta-se quando ele faz este discurso para que o lugar de Judas seja refeito. O texto vai dizer, quaisquer que sejam as traduções bíblicas que você tenha, umas vão dizer com exatidão, tinha 120 cristãos, discípulos reunidos. Outros vão dizer mais ou menos 120 pessoas. Me acompanhe. Jesus escolhe 12. Pedro refaz o colégio dos 12 com a comunidade. Não foi ele que tomou a diante, ele fez o discurso. A comunidade fez aquilo que ele queria. Não poderia responder de outra forma. Tá bom? E agora? Ele levantou-se, esse discurso ele fez para um grupo de 120 ou mais ou menos 120 pessoas. Observe que aqui quem está escrevendo é São Lucas. Ele está na segunda parte da obra dele. Estamos aqui por volta do ano 85 da era cristã. É um médico grego. Ele está usando a cultura grega, o que há de melhor. Não existia cultura mais erudita do que o grego até então. Os próprios romanos, eles mandavam os filhos deles para estudar na Grécia, em Atenas. Era o mundo do conhecimento, o mundo da filosofia. Era o mundo do grande Alexandre, o Grande. Então São Lucas está escrevendo dentro do que ele tem de melhor. Ele está falando de Jesus. Ele está falando da igreja, da formação da igreja. Vamos lá. Mais uma prolicção do missionário. Constantino ascende quando? Em que ano? O Edito de Milão sai quando? Vamos colocar o ano 300, tá bom? Quando é que Lucas está escrevendo? Em 85. Os fatos que Lucas está escrevendo, está narrando, deram-se quando? Considerando que Jesus ascendeu ao Pai no ano 33, ele está falando ali do ano 35, 40, vamos colocar por aí. Ou seja, ele está escrevendo 45 anos, cerca de 45 anos depois dos fatos. Ele era amicíssimo de quem? Não dá de compreender São Paulo e São Lucas, um sem o outro. Não dá de compreender. Quando eles encontraram-se,
formou-se uma dupla quase indivisível, quase que inseparável. Eles distanciavam-se, mas logo estavam próximos um do outro. Então, vamos aqui agora, para fechar. Vamos aqui, a professora Elza já me recriminou bastante, né? Jesus escolhe 12, Pedro restaura o colégio dos 12, Pedro levanta-se no meio de 120 pessoas. Lucas está dizendo isto. Escreveu isto. Isto para nós é Atos dos Apóstolos. Atos da igreja primitiva, a igreja da primeira hora. Mas que negócio é esse de 120 pessoas? Por que ele faz isso? Se de uma só vez, eu ia dizer ainda agora, estou dizendo agora, Jesus apareceu para cerca de 500 irmãos. Entende? E como é que naquele dia ali só havia um grupo de 120 pessoas, ou mais ou menos 120 pessoas? Por que ele coloca exatamente 120? Dá de compreender, queridos? Ele não está simplesmente fazendo uma narrativa crua, literal. Ele está fazendo teologia. Porque Jesus fez teologia. Quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, ele está reivindicando a cultura de Israel. As 12 tribos, os 12 patriarcas. Por que não escolheu 10, 20? Ele não poderia. Mas Jesus trabalha dentro da história. E da história do seu povo. Jesus, para ser cristão, se é que ele fundou o cristianismo, as críticas hoje são inúmeras, mas ele não abriu mão da identidade judaica dele. Ele era um judeu. Então ele escolhe os 12 dentro de uma cultura já pré-estabelecida. Uma cultura que estava em voga durante muitos anos e que foi o querer de Deus. Deus queria um povo sacerdotal, uma nação eleita, um povo santo. Então Lucas, ele está trabalhando, ele está desenvolvendo a sua teologia dentro daquilo que já estava estabelecido por Jesus Cristo. 120. Nós temos 12 com Jesus, nós temos 12 com Pedro e nós temos 120 pessoas. O 12 aparece. Mas o que é que está falando aqui, queridos? Qual é a tônica disto tudo? É que a igreja saiu de Deus na sua cabeça. A igreja é obra de Deus, a hierarquia da igreja é obra de Deus, porque Jesus assim quis, Jesus assim estabeleceu dentro da história de um povo conhecido. Mas, tudo bem, missionário, 12 tá legal, tá bacana, 12, 120. Mas qual é a mensagem que está por trás disto tudo? É a mensagem do 3. Porque o Deus de Israel, ele era e é considerado Deus 3 vezes santo. O Deus de Israel é o Deus 3 vezes santo. Mas esse 3, ele nasce de onde? Esse 3, ele nasce dentro de um contexto monoteísta. Porque os deuses pagãos, todo o panteão da antiguidade, eles eram deuses regionais. Porque Sócrates morreu lá em Atenas e teve que tomar a cicuta? Porque ele não quis adorar os deuses da cidade, do estado. Então os deuses eram limitados a uma região, a uma cidade, a um país, a um determinado local. Mas o Deus de Israel, o monoteísmo de Israel, ele diz que esse Deus, por exemplo, uma mesma cidade poderia ter 10, 15, 20 deuses. Estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas Israel vai dizer não, nós temos um Deus.
Um Deus que é 3 vezes santo. Por quê? Porque a jurisdição dele é no céu, na terra e no mar. Então, quando você encontra Jesus, o povo de Israel se organizando em 12 tribos, 12 patriarcas, Jesus escolhe 12 apóstolos, Pedro quer reconstituir o número de apóstolos, o colégio apostólico com 12, quando ele levanta-se no meio de 120 pessoas, a maior mensagem que está por trás disso tudo não é o 12, é o 3. Ele está dizendo que esta organização, ela é obra de Deus, vem de Deus, Deus quis assim, Deus escolheu. Ao mesmo tempo que a igreja é obra divina da Santíssima Trindade, com sua hierarquia, ela tem a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela também tem a marca apostólica. Esta marca apostólica já veremos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, Deus os abençoe, é sempre um prazer, é sempre uma alegria poder estar interagindo com você, meu irmão, com você, minha irmã. Tchau, tchau.